Bom, como nós vimos aí no vídeo aí, é muito interessante, né? Uma manobra, uma manobra de reanimação cardiopulmonar é melhor do que nenhuma. Então, é importantíssimo a gente agir numa situação dessa em que a pessoa ali, a vítima, depende de nós para respirar, para ter essa, essa reanimação. Então, pessoal, dê uma olhada bem aí até em outros exemplos, né? É muito importante a gente reconhecer, saber fazer, né? Treinar essa manobra, porque quando a gente precisar, a gente já está fera aí, não vai ter dúvida do que fazer, ok? Então, é, uma manobra 5 por 1, retirada dos protocolos de APH, seria cinco compressões e uma é, ventilação. Então, 5 compressões e uma ventilação. E a mais utilizada que é aquela 5 por 2, a cada 5 só para 2 vezes. Mas, igual eu falei, a respiração boca a boca aí foi extinta. Mas se for a sua opção, você pode fazer. Lembrando que em adulto você fecha o nariz da vítima, né, para o ar não sair por ali, abre, faz elevação de, de cabeça aí para que as vias aéreas estejam bem liberadas e sopra na boca da pessoa. Lembrando que sua boca tem que estar em volta de toda a boca da pessoa, ok? Por isso que é importante ter uma máscara para fazer isso. Mas não tendo, fica a sua opção. E outra, em criança você já vai fazer o contrário, você vai pegar a sua boca, vai envolver a boca e o nariz da vítima. Isso vai substituir a sua mão ali segurando o nariz, né? E aí soprou 2 vezes, volta a fazer a reanimação, até que ela volte ou o socorro chegue. Então, como a gente viu, até mesmo antes de iniciar uma RCP, é importantíssimo a gente ligar para o SAMU 192, que vem ao nosso socorro, né? Então, aí, observação sobre a reanimação cardiopulmonar. Se a gente não começa, né, é perigoso a vítima morrer muito rápido. O tempo para a parada cardiorrespiratória para o óbito, para uma pessoa morrer por causa que não teve respiração, porque não teve oxigênio, é de aproximadamente de 5 a 6 minutos. Então, o máximo de eficiência do RCP aí, assim, vista, é de 33%. Para quem está com zero morrendo, 33 traz esperança. E nós vamos ser os portadores dessa esperança. Se nós estivermos ali e aplicarmos essa ação. Ok? Então, após aí, vamos supor que você fez a RCP e a vítima acordou. Geralmente, essa vítima ela solta secreção pelas vias aéreas, né? Então, quando não é uma vítima de trauma, de queda, você viu, foi um desmaio que ela teve, ou uma parada cardíaca, parada respiratória, né? Então você lateraliza ela para que essa secreção saia da boca. Não sufoque a pessoa, né? Então é importantíssimo aí, ó. Levanta o braço direito, cruza o braço esquerdo por cima do peito dela, dobre a perna esquerda e puxe pelo joelho e pelo ombro esquerdo. Joelho esquerdo e ombro esquerdo para o lado direito. E a vítima vai parar nessa posição aí que a gente está vendo aí, ó. Muito interessante, né? Isso aí aqui a gente faz, geralmente aqui nos treinamentos aqui pessoais, ao vivo, a gente faz esse tipo de lateralização aqui, os alunos fazem, é muito fácil, prático, é bem legal e ajuda muito, tá? Quando você tem uma pessoa, uma vítima em queda em decúbito ventral, que ela está de barriga para baixo, se você não souber fazer essas manobras,
que te ajudam, você vai gastar muita força para virar ela. Com essas manobras, com esse giro aí na posição lateral, com esse giro que a gente consegue fazer, é bem eficaz, é bem fácil também. Vamos lá. Sistema circulatório. Então, pessoal, nós vamos falar agora um pouco sobre hemorragia. É uma matéria muito legal, é um assunto muito legal, e a gente vai conhecer um pouquinho da nossa anatomia aqui, né? Conhecendo aí, ó, por onde passam as artérias, veias, né, capilares. Essa é uma matéria que eu fico muito à vontade para falar dela, que é muito legal. Então, só para a gente ver perceber uma característica aí, as características da veia e da artéria. Então, a gente vê aí de azul a veia, né, que ela tem uma bitola interna, um espaço interno, uma bitola, né, grande, e as paredes dessa veia é fina. Então, isso facilita para o sangue, porque ela deve ter muita elasticidade, tem muito espaço para passar, o sangue não está apertado aí, né? Então, o sangue vai fluir com facilidade. Já na artéria, a gente tem o contrário. As paredes da artéria são grossas, né? E o calibre, né, a bitola ali, por onde o sangue passa, é fino. Olha bem para você ver em vista da veia. É o contrário, né? Então isso faz com que o sangue na artéria ele fique mais apertado. Isso dá pressão ao sangue, dá pressão. Então se a gente tem ali uma bitola menor, a gente também, se a gente diminuir a área, a gente vai aumentar a pressão e temperatura ali dentro daquele espaço ali. É igual você pegar um ônibus lotado, né? Você vai ver que o calor ali, as energias ali vai estar forte. Você vai sentir maior o calor ali. Agora você pega um ônibus vazio e chega no final do ônibus tranquilo. É como se você estivesse entrando numa veia e numa artéria. É um exemplo assim bem legal, cômico, né? Mas é o exemplo. Então, quanto maior espaço, mais tranquilo o sangue vai passar. Já na artéria, né? O fato das paredes serem grossas já deixa ele mais firme, já deixa a artéria mais firme, né? Não tem tanta elasticidade. Então, se passar um pedacinho de gordura ali no seu sangue, ele tiver ali no seu sangue, quando passar nessa artéria, né, se agarrar um pouquinho, ela vai parar, porque ela não tem tanta elasticidade como tem a veia, né? Isso aí vai criar, então, ali um entupimento da sua artéria, e aí a pessoa costuma ir a óbito, né? Sofreu um infarto aí, né? Então, é perigoso. Mas vamos lá. Infarto do miocárdio, essa gordura vai parar lá no coração, causando assim um infarto, né? Parando o coração ali. Então, vamos lá. Então, a hemorragia, ela passa por todo o nosso corpo. Perdão. A artéria, ela roda por todo o nosso corpo, junto com veias e capilares, espalhando-se aí por todo o corpo. Como eu disse, pessoal, no pescoço aí, ó, a pele do pescoço é bem fininha, a carne do pescoço é bem fininha. E aí você vê aí como a artéria está mais exposta aí. E ali próximo do dedão, a caminho do dedão. Vamos lá. Então, a hemorragia, ela se dá pelo vazamento do sangue de uma artéria ou de uma veia. Eu botei um exemplo aí também de capilares, né? Aquela mancha ali que o capilar está apontando, aquele famoso ralado que dói pra caramba quando a gente vai tomar banho. Então, pessoal, quando a gente tem um vazamento da veia ou artéria, são chamados de hemorragia, ok? A hemorragia é caracterizada por uma perda de sangue em virtude de um rompimento dos vasos sanguíneos. Ela pode ser classificada em interna e externa. A hemorragia severa, não controlada, pode causar a morte em poucos minutos. Então, pessoal, é muito perigoso, né? A gente perder aí o nosso sangue. Então, vamos lá.
Então, a hemorragia ela pode ser classificada em hemorragia interna, que geralmente nós não conseguimos identificá-las, e as hemorragias externas, que a gente vê, a gente está vendo ali o sangue vazando, né? Você cortou o dedo, você vai ver o sangue, então você vai ver hemorragia ali. E a gente consegue mensurar em relação quanto ao vaso, em relação ao vaso. Se foi o vaso arterial, se foi a artéria que se rompeu, ou se foi a hemorragia, ou se foi a veia, que será a hemorragia venosa, que rompeu. Qual é a diferença? A diferença está, igual nós vimos aqui, ó, nesse slide. A hemorragia arterial, ela tem a característica de jorrar o sangue pelo furo ali, pelo corte que foi criado, né? Então a tendência é jorrar o sangue, como a gente vê nessa figura aí. E na veia o sangue não vai ter tanta essa pressão. Lembra que eu falei lá? Devido às paredes, devido ao espaço. Na veia não vai ter tanto essa pressão. A artéria, a hemorragia na artéria, ela acompanha até o batimento do coração. Você vai ver que, de acordo com o coração bate, o sangue vai jorrando, né? E a venosa não. Muitas vezes você não vai ver isso na venosa, não vai ter essa pressão toda. Ok? Então a gente consegue então classificar se foi uma hemorragia arterial ou venosa. A gente vê muito isso em filme quando alguém corta o pescoço, né? Que faz aquele jato um pouco aumentado. Apesar de eu nunca ter presenciado uma artéria do pescoço aqui, né? Jorrando sangue, mas não é tanto como no filme ali. Eles aumentam para dar ênfase àquela situação ali, né? Mas é bom para o nosso aprendizado. Hemorragia. Alguns sintomas que aparecem na hemorragia. Então, pessoal, a gente está cuidando de uma vítima que teve hemorragia e ela vai acontecer algumas características com ela. E que a gente precisa estar atento a esses sintomas. Porque você quer ajudar a vítima, você quer ali prestar os primeiros socorros a ela. Então, vamos lá. Então, nós estamos em uma situação, numa ação, num serviço, e acontece um acidente com um colaborador que estava no poste, fazendo o cintamento do poste lá, usando a fita de aço, conhecida como Fusimec, né? E vacilou, por algum motivo, ela cortou o antebraço dessa pessoa. E o corte foi profundo, cortou a artéria, cortou a veia, foi profundo, chegou no osso. Estou dando mais ênfase assim para a gente saber que o negócio não foi brincadeira. E aí a gente vai atender, socorrer, ajudar a socorrer esse colega nosso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar um pano, tirar a camisa, um pano, o que for, para a gente conter aquela hemorragia, né? Então a gente vai passar, vamos supor que a gente estava lá com um kit de atadura no caminhão ou no carro e a gente fez aquele curativo compressivo. A gente vai ver mais na frente o que é isso. Então a gente comprimiu ali o ferimento e estão tentando ali estancar essa hemorragia. E a gente percebe alguns diagnósticos do nosso colega de trabalho. Primeiro, a gente precisa entender isso. Por que isso acontece? O nosso corpo, por natureza, por criação, nosso Deus divino, nosso Deus todo-poderoso, criou o nosso corpo perfeito. E ele fez um mecanismo de autodefesa para nós. A gente sabe que a febre é um mecanismo de defesa porque tem alguma coisa errada.
a- a- o nosso corpo tremendo, calafrio, né? Então, tem essas características. Então, vamos lá. Essa questão de autodefesa. Então, o nosso colaborador cortou esse braço e a gente está socorrendo ele ali, a gente começa a perceber que o seu coração começou a acelerar. Por quê? A gente começou a perceber que a sua respiração mudou, sua pele começou a ficar pálida, ele está suando, mas está com a pele fria, sentindo frio. Então vamos lá. O que acontece? O nosso corpo ele foi equipado com esse sistema de defesa e ele age dessa forma. Ele identifica o vazamento, uma hemorragia, e tende a agir para manter a vida, a tomar uma ação para manter a vida. Então, o que ele fala? O corpo se conversa entre si e fala o seguinte: vamos manter o sangue agrupado nos órgãos mais importantes que nós temos, que é o que? Os órgãos internos. Então, ele fala assim: vamos tirar o sangue dos órgãos menos importantes. E aí começa todo um trabalho, o coração e o pulmão trabalhando para juntar esse sangue nos órgãos vitais do corpo. Então, o que acontece? Nesse trabalho, o coração ele entra numa taquicardia, né? Ou seja, aceleração do coração. E o coração ele está ligado diretamente com o pulmão para esse trabalho aí. Então, o pulmão também entra numa taquipneia, que é uma aceleração da nossa respiração. A gente vê muito isso em filme, quando a pessoa está partindo, né, está morrendo, e ela começa a respirar com muita velocidade. Tipo assim. E vai respirando, 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 aí morre. No filme morre, né? Mas aqui não vai morrer, não. Que a gente vai prestar os primeiros socorros. E aí, quais são os órgãos menos importantes? Quais são essa consideração menos importante que nós temos no nosso corpo? Então, a gente percebe a pele. Por que a pele? A pele é o órgão, é o maior órgão que a gente tem no corpo humano, né? Ela cobre todo o corpo humano. Sua função é a defesa e manter ali, né, o corpo imune ao que vem de fora, né? Então, a pele é o nosso maior órgão. E o sangue, por sua vez, ele tem a característica de levar o calor também para o corpo. A pele também mantém esse calor, né? Então, se o sangue é retirado da pele, a tendência é a pele ficar pálida e fria, né? Começa a aparecer esses dois sintomas aí. E as mucosas também começam a ficar roxas, beiço, né? Os lábios, beiço, os lábios, a orelha, começa a ficar roxo por causa dessa manobra. Ao mesmo tempo, a pessoa começa a ter, de tanto esforço, de tanta aceleração, ela começa a suar. Ela começa a ter suor no corpo, que é a sudorese. Aí vem aquele ditado que a gente sempre fala: rapaz, suei frio, porque a pele estava fria, mas o suor veio, né? E automaticamente, se eu tirei o sangue da pele, eu também tirei a temperatura. A pele fica fria, a pessoa sente frio, começa a sentir frio. Aí que a gente vê naquele filme, quando a pessoa está entrando em estado de choque, tem as mesmas características, o bombeiro vem dar um cobertor para ela ficar ali, e só em filme mesmo que dá um chocolate quente. Se você sofrer um acidente, você vai ver que nenhum paramédico dá chocolate quente. Mas beleza. Então ali, sentindo frio, sede ali, o por que da sede? A sede é o primeiro estágio da desidratação que o nosso corpo emite. Então, quando você está começando a se desidratar, ou seja, o líquido do seu corpo está diminuindo, então o primeiro sinal que o cérebro manda é o sede, né? Tô com sede. O corpo manda pra gente, pro nosso cérebro. Tô com sede. Aí te lembra de quê? De beber água.
Geralmente as vítimas com hemorragia, tá perdendo sangue, elas vão sentir a boca seca e elas vão te pedir água. E aí o que acontece? Nós, como bons socorristas, nós não damos a água, ok? Muito menos um chocolate quente, como a gente vê no filme, né? A gente sabe que aquele chocolate quente ali, na verdade, que o bombeiro dá lá no filme, é para repor a temperatura, para a pessoa ficar quentinha. Mas aquela pessoa está acordada, aquela pessoa está bem fisicamente, não está com hemorragia. Então, se a gente dá água para essa pessoa, ela vai ter problema. Por que ela vai ter problema? Quando a gente dá água para a pessoa nessa questão de hemorragia, a gente tende a enganar o corpo. Porque o corpo está nesse sistema de autodefesa fazendo todo esse trabalho. Aí você vai lá e dá uma garrafa de água pro acidentado, ele vira a água na boca lá, toma aquela água todinha. O que vai acontecer? Aquela água vai entrar no corpo dessa vítima. O corpo vai identificar que o líquido está sendo reposto. Vai identificar, opa, chegou bastante água. Só que tem um porém. E aí, já que tem bastante água, tá se hidratando novamente, o que o corpo vai falar? Olha, o coração e pulmão, vamos diminuir aí, vamos voltar aos batimentos normais, vamos liberar, vamos alimentar as partes da onde a gente tirou o sangue, né, para manter a vida, para manter os órgãos vitais, e vamos ficar de boa, que já está sendo reposto aí. Só que o ferimento da pessoa ainda não foi estancado. Então, o que acontece quando você dá água? Você engana o seu corpo, você engana o corpo da pessoa. Então, aquela hemorragia que estava parando por si só, tende-se a voltar ao normal, a circulação, o sangue voltar a sair naquela ferida, naquela abertura ali. E o sangue não, aquela água que a gente bebe, não dá tempo, não é assim, né? Para virar sangue. Os nossos sangues são formados dentro da medula óssea, não é isso? Dos nossos grandes ossos chatos. Onde a gente tem ossos chatos, tem a formação da medula óssea, ou seja, o sangue é formado dentro do nosso osso. Deus é perfeito, né, para fazer um serviço desse em nós. E aí, aquela água não dá tempo. Aí a hemorragia da pessoa aumenta, dependendo da quantidade de sangue que ela já tenha perdido, ela vem a óbito. Então, por isso a importância de não dar nada para a pessoa que está sofrendo uma hemorragia, ok? Hospital. Comprimiu, se tem condições de levar para o hospital, igual esse colega nosso foi uma fita Fusimex, você sabe que não foi uma queda. Ele não tem problema nenhum que dê para ir andando, entrar no carro e ir para o hospital. É hospital, cara. Vamos levar para o hospital, ok? Tipos de hemorragia. A gente são tipos de hemorragia que são comuns, que a gente consegue ver o sangue porque eles são expostos, né? Heterorragia, hemorragia intestinal, que a pessoa acaba vomitando e a gente vê. Melena, evacuação de fezes com sangue, tipo borra de café. Hematemese, hemorragia proveniente do estômago, eliminado sob forma de vômitos, né? Otorragia, hemorragia pelo ouvido, condutor auditivo, você vê no nariz, no ouvido da pessoa, na orelha, né? O sangue vazando, né? Hemoptise, proveniente dos pulmões ou do trato respiratório. Epistaxe ou rinorragia, hemorragia através das fossas nasais. Metrorragia, hemorragia através da vagina. Então, são exemplos aí de hemorragia, né, que podem acontecer mediante algum problema de saúde que a pessoa tenha e acontecer isso. A mais famosa aqui é a rinorragia, né, epistaxe aí, que a gente, quando era criança, tinha muito disso, a gente jogando bola na rua, um colega começava a sangrar o nariz,
e a gente pegava um pedaço de jornal que tivesse, eu lembro muito disso. A pessoa enfiava aquilo no nariz, ficava ali, só não parava o futebol, né? Mas era dessa forma. Mas hoje a gente tinha um erro também de levantar a cabeça da pessoa para trás. Isso é perigoso, que na respiração ele pode aspirar o sangue para dentro do pulmão e causar outro tipo de problema. Então o certo é você ficar com a posição normal e fechar a narina que está vazando, né? Que ela por si só, o sangue vai ali estancar, né? Essa hemorragia vai estancar, ok? Aí o exemplo que a gente falou aí, né, da epistaxe ou rinorragia, né, que a gente está brincando ali, o nariz acaba, ou até mesmo uma lesão no próprio nariz, né, sofrido aí. Técnica de hemostasia. Então, pessoal, a gente tem a compressão direta, corativo compressivo, elevação de membros, compressão indireta e manobra combinada. E o tourniquet. Então, todas elas são válidas, tá? Dependendo da ação que a gente tiver. A gente tem do lado aqui uma figura de um tourniquet e eu vou falar, eu acho que um pouquinho mais na frente aí. Então, a compressão direta é a mais famosa, onde você bota um pano limpo em cima ali do ferimento e pressiona, né? Esse ferimento e segura e vai para o médico para fazer cisturação ali, costurar aí, dar ponto nesse corte, ok? Esse aí que a gente está vendo na figura é um curativo compressivo que vai fazer com que ali, né, se mantenha o local fechado do vazamento, da hemorragia ali, do corte, para não ter outro problema. É muito interessante a gente ver essa figura aí, que o sangue está ultrapassando a atadura. Então vamos supor, se a gente tem um pano que ele está umedecendo demais ali do sangue ali e está todo molhado já, o certo não é retirar esse pano e colocar outro. A gente vai colocando por cima, ok? Por quê? Para a gente não atrapalhar a autodefesa do sangue. O sangue fora aqui do nosso corpo, ele tende a cristalizar e criar aquela casquinha, né? Assim ajudando a vedar aí esse vazamento, esse corte, né? Estancando assim a hemorragia. Então a gente não pode retirar esse pano, você vai botando por cima. No hospital, lá o médico com o aparato todo, ele vai tirar, com certeza. E vai sanar, estancar essa hemorragia aí. Ok? Torniquete, pessoal, é uma grande dúvida aí. Faço ou não faço? Devo fazer ou não devo fazer? Quando devo fazer? Torniquete é muito fácil de fazer, né? Antes de uma dobradiça da parte que está afetada ali, você faz ali, dá algumas voltas com a atadura ou com o pano que você tiver, dá o primeiro nó, amarra uma madeira, um objeto, né? E amarra por cima dele. E depois é só torcer, rodar, girar, como na figura aí, que a gente vai ter um torniquete feito. Mas quando devo fazer um torniquete? De acordo com os protocolos de atendimento aí, os últimos feitos, o torniquete só deve ser feito em uma condição de amputação de membros, ok? Então, vamos supor, o cara já teve a mão arrancada. Eu pego a mão do cara, boto dentro do gelo, procuro uma forma de conservá-la dentro do gelo para as células não morrerem, faço torniquete, anoto na pele da pessoa mesmo ou no pano o horário que eu fiz aquele torniquete e eu não mexo mais nele depois que eu fixo ele ali e estanco a hemorragia. E médico, o SAMU está vindo, então você já vai passar para o SAMU daquela forma que foi feita ali. Ok, pessoal? Nessas últimas guerras que a gente teve dos Estados Unidos aí, que a gente acompanhou, que deu para acompanhar, né? Muitos soldados americanos pisavam em minas,
dilaceravam seus pés, suas pernas, e então os médicos voltaram com o torniquete falando o seguinte, né? Numa situação dessa, faz o torniquete e traz a vítima para a gente. Por isso que a gente viu nessas últimas guerras aí, muitos mutilados voltando para casa. Sem perna, braço, sem as duas pernas, seus dois braços, mas a pessoa voltou, né? E manteve a vida. Então, o torniquete só é indicado em caso de amputação, perda mesmo, onde a parte ali onde foi ferida já não se recupera mais. Não, ou se recupera, né? Que hoje amputação, se você levar a parte ali que foi amputada para o médico, ele cola ela. E aí vai depender de vários outros critérios, né? Da saúde, de aceitação, de o corpo voltar ali, mas ele faz a cirurgia e devolve aquela parte do corpo à pessoa. E na maioria das vezes funciona. E às vezes não, ok? Até dedo, pessoal, já passei por situação em que uma colaboradora da onde eu trabalhava precisou, né? Eu precisei socorrer ela, levei o dedo que ela tinha sido arrancado dela e a gente conseguiu, o médico conseguiu colar. Ficou meio esquisito assim, botou até aqueles parafusos para segurar a ponta do dedo da pessoa. E colou, né? A carne não rejeitou a própria carne. Foi muito rápido, eu consegui agir bem rápido. Foi bem legal isso aí. Mas infelizmente, nesse dia eu não precisei fazer torniquete, só fiz o corretivo compressivo e levei o pedaço do dedo da pessoa. Ok? Moisés também conta aqui que um colaborador da empresa que ele trabalhava, ele levou os dedos e, e colou de novo os dedos da pessoa. Então, é importante a gente continuar ter essa ação. Mas igual eu falei, torniquete só em casa aí que você vê que a vida da pessoa está em risco. E a hemorragia é severa e se ele continuar sangrando daquela forma, ele vai morrer. Então a gente faz o torniquete e assim salva a vida da pessoa, né? Queda, pessoal. É muito importante a gente avaliar a situação. Se você encontrar alguém caído, desacordado, deve se aproximar e manter a área segura e chamar o socorro. Não mexa na vítima se você não sabe, ok? Igual eu falei, você não sabe se ela caiu de 1 metro, 2 metros, é complicado. De queda, você pode piorar aí, mas a gente tem que manter aí a vítima viva, né? Sempre priorizar aí as vias aéreas, ver se ela está respirando, se não está, e aí a gente aplicar o RCP a essa situação. Avaliar a consciência da vítima, belisque a vítima para ver se ela reage aos estímulos mecânicos. Também converse com ela, pergunte como está, o que aconteceu, para ver se ela reage aos estímulos verbais ali que você está falando com ela, né? Se você não tem a qualificação para esse atendimento, espere socorro chegar, espere o socorro chegar, né? E acalme a vítima. Como é que eu vou acalmar a vítima? Conversando, tranquilizando, falando que está tudo bem, que agora você está ali, que ela não está mais sozinha, que agora você vai ali ajudar a socorrer, vai dar o tratamento a ela, né? E pessoal, evite comentários em volta da vítima. Nós tivemos um acidente aqui próximo, aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, de alguns jovens que estavam dentro de um automóvel, e eles foram cruzar a BR, né? Passaram um cruzamento da BR em um sinal, e o caminhão avançou o sinal e pegou neles, né? Então, uma vítima ficou espetada, entalada por um ferro do carro, né? As outras duas vítimas tinham morrido. E ela ficou entalada justamente próximo à coluna cervical aqui, próximo ao pescoço. Então, a primeira pessoa que chegou no local imobilizou ele, segurando a testa dele para que ele não mexesse, para que não quebrasse ali e morresse, né? Então, ficou tranquilizando ele ali, né? E chegou um curioso do lado. Essa história é verídica, pessoal. Chegou pessoas ali do lado e começaram a comentar a respeito dos amigos dele que estavam
no banco do lado, né? Ele era o carona. O motorista que tinha morrido e o carona atrás que também tinha morrido. E o pessoal começou a comentar. E nenhum desses comentários ele tentou virar a cabeça para a esquerda para olhar para o colega e acabou morrendo também. Quebrou ali. Então, pessoal, temos que ter esse cuidado com os comentários em volta ali dessa vítima, ok? Então, pessoal, é isso aí. Aqui eu encerro, então, os primeiros socorros e vamos para o próximo aí, que é combate a princípio de incêndio. Bons estudos, faz aí agora a avaliação, tá bom? De todo o conteúdo aí e boa sorte a todos. Obrigado pela atenção.